Lucas 19:40, que diz assim: ao que ele respondeu, digo-vos que, se estes se calarem, as pedras clamarão. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Nós estamos no contexto em que, quando Jesus está perto de entrar no templo, diz o versículo 37, quando já ia chegando à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a louvar a Deus em alta voz por milagres que tinha visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Aí diz aqui: paz no céu, glória nas alturas. Nisso disseram-lhe alguns dos fariseus dentre a multidão: mestre, repreende os teus discípulos. A Jesus falou: se estes se calarem, as pedras clamarão. Isso pode ser interpretado como: o meu louvor não vai calar, as pedras não vão louvar o nome do Senhor em meu lugar, né? Mas isso também pode ser interpretado: as pedras não exercerão o seu fator profético em meu nome, as pedras não vão clamar em meu lugar. E eu estava comentando esse versículo há pouco com os obreiros aqui, com os irmãos, na reunião da Assembleia que a gente fez, dizendo que nós estamos numa época em que pedras têm clamado em nosso lugar, porque muitos cristãos têm silenciado. Eu quero dizer para você que as pedras não vão clamar em meu lugar, e as pedras não podem clamar em nosso lugar. Se nós nos calarmos, alguém vai ter que clamar, e se não houver mais testemunhas, as pedras clamarão. Eu quero dizer para você que Deus nunca deixou de ter testemunhas na terra, e a testemunha não é uma função fácil. Testemunha é alguém que representa o Senhor aqui na terra, e muitos deles sofreram perseguição, foram chamados de intolerantes, muitos deles foram perseguidos, decapitados, não é? Lançados à cova dos leões, não é isso? Muitos morreram por serem testemunhas. Então, quando Jesus diz: se estes calarem, as pedras clamarão, ele quer dizer o seguinte: não haverá, sempre haverá testemunhas aqui na terra, e eu não quero que pedras clamem em meu lugar. O sangue de Abel foi testemunha, amém? O sangue de Abel foi testemunha. Enoque foi testemunha, Noé foi testemunha, Abraão foi testemunha, Isaac foi testemunha, Jacó foi testemunha, José foi testemunha, Moisés foi testemunha. O povo, né, se multiplicou, e Deus sempre teve testemunhas na terra, até que virou uma nação. Aí chega lá no livro do profeta Isaías, Deus diz assim, ó: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Então o povo de Israel era testemunha. Aí veio Jesus Cristo, fundou a sua igreja, e ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, amém? Tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja bem, de Gênesis até agora eu estou dizendo que Deus nunca deixou de ter testemunhas na terra. Haverá um dia que a igreja será arrebatada, a igreja vai ser arrebatada. Vão acabar as testemunhas? Não, haverá grande tribulação. Na primeira metade da grande tribulação, 144 mil testemunhas ficarão nessa terra. Depois, né, 144 mil serão as duas testemunhas. Então, o mundo nunca deixou de ter testemunhas. Deus sempre deixou testemunhas na terra. E eu quero dizer uma coisa: as pedras não vão clamar em meu lugar. Eu quero ser uma testemunha. Amém? Eu quero ser uma testemunha. Deus não me chamou para ser politicamente correto, mas sim biblicamente correto. E o que me preocupa nestes dias é o silêncio da igreja, a conformidade da igreja. A igreja não foi chamada só para falar o que agrada, ela foi chamada para ser uma voz profética diante do pecado. A igreja não pode se calar diante do pecado, irmãos. Jamais poderá acontecer isso, senão ela vai perder a sua função. Quando eu avalio a vida dos avivalistas, como se portaria Charles Finney, Jonathan Edwards, John Wesley,
né? John Hus, esses homens, por coisas menores do que tem acontecido hoje, eles levantaram a sua voz, não apenas nos templos, mas nas ruas. Isso está na história, pesquise. Eles iam nas ruas, eles iam às autoridades seculares. João Batista botou o dedo na cara do rei e falou: você está errado. A igreja tem que ser voz profética na igreja e no mundo. Então, irmãos, que história é essa equivocada de que a igreja cala a sua voz diante do que é errado, cala a sua voz diante do que é pecado? Está entrando no politicamente correto? Não, se estes se calarem, as pedras clamarão. Jonathan Edwards, vendo a posição de promiscuidade em que estava a cidade da sua época, ele preparou a mensagem Pecadores na mão de um Deus irado. John Wesley denunciava a falta de pureza moral, não só na igreja, mas na sua sociedade. Quer dizer que nós vamos calar a nossa voz diante do pecado da sociedade? Deixa eu falar uma coisa para você: se a igreja não falar, ninguém mais vai falar. A igreja é voz profética para falar, amém? Aí nós temos nesses dias alguns pastores, líderes politicamente corretos, que não querem mais ter a voz profética, de denunciar aquilo que Deus condena. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Eu tenho uma notícia para você: Deus me chamou assim, as pedras não vão clamar em meu lugar. Eu sou assim há muito tempo, quem me conhece sabe, as pedras não vão clamar em meu lugar. Glória a Deus. Eu anotei aqui alguns argumentos usados, por exemplo, contra a posição da igreja de denunciar o pecado da sociedade. A Bíblia diz lá em Gênesis, né? Repetido em Gênesis, Jesus repetiu em Mateus 19 e Paulo repetiu em Efésios. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, veja, eu vou fazer um esboço textual. Se esse esboço textual não é o politicamente correto e vai ferir o ego, me perdoe, mas enquanto eu tiver liberdade eu vou falar. Porque tem 3 versículos na Bíblia, e algo para se tornar doutrina tem que estar no Antigo e Novo. Está em Gênesis, Mateus e em Efésios. Que tremendo. Portanto, deixará o homem pai e sua mãe. Significa que o lar, a família, a proto-família é baseada na união de um homem e uma mulher. Pai ali é pai, biologicamente pai, o cromossomo masculino, porque só existe cromossomo masculino e cromossomo feminino. Isso jamais muda. Pessoal que entende de ciência, isso é ciência, ciência, ciência. Se houver um incêndio, Deus livre e guarde, numa sociedade e não tiver mais como saber quem é quem, é o cromossomo que vai identificar, é ou não é? E por aquilo vai descobrir se era macho ou fêmea, porque cromossomo não se muda, pode se mudar esteticamente, fazer cirurgia, seja o que for, mas o cromossomo, Deus lacrou, sempre é macho ou sempre é fêmea. Biologicamente, sexualmente, o aparelho reprodutor. É interessante, né? O que é natural? O natural, né? O natural, tem que ser prudente. O natural baseia-se na preservação da natureza. O que é essa cultura? Preservação do que vem normal. Ora, e por que estou forçando contra a natureza? Se o que vale é o natural, e se o natural fala que é masculino e feminino, além de cromossomicamente só tem macho e fêmea, além de que o aparelho reprodutor é distinto, o homem só produz espermatozoide, a mulher só produz o óvulo. É a segunda distinção. Terceiro, né? Socialmente, a cultura judaico-cristã sempre entendeu a família desse jeito. E olha que eu nem cheguei no espiritual, hein? Eu citei 3. E quarto, espiritualmente, aí é minha praia, eu sou um pastor, sou ministro do Evangelho. Espiritualmente a Bíblia ensina assim, e assim como todo mundo tem o direito de ensinar o que acha, eu tenho o direito de ensinar também. E como é que eu vou calar minha voz com relação a isso? Né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, ou seja,
já parte de um lar heterossexual e se unirá à sua mulher, ou seja, já parte de pai e mãe, não para se unir, não para uma mulher se unir a outra mulher, não para um homem se unir a outro homem, mas deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Essa é a composição da família. Foi Jesus que disse, né? Eu vejo alguns argumentos usados para que a gente cale, para que as pedras clamem o nosso lugar. Por exemplo, eu fico observando, e eu quero responder cada um deles já para terminar aqui. Espero que se for a vontade de Deus, essa live se reproduza, né? Primeiro, um argumento usado, até no nosso meio: isso é um direito de cada um, né? Isso é o direito de cada um. Eu vi até crente digitando, cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Sim, mas Deus não me chamou para isso. A resposta que eu tenho é: devemos avisar ao ímpio que ele pode morrer. Eu não posso me calar. Deus me colocou como testemunha. Deus sempre teve testemunhas na terra. Se eles se calarem, as pedras clamarão. E eu quero dizer, as pedras não vão clamar em meu lugar. Eu não posso, como um ministro de Deus, como testemunha, dizer é direito de cada um. Sim, é direito, mas vai ser avisado. O que a Bíblia diz lá em Ezequiel, capítulo 3, eu vou correr contra o tempo aqui, Ezequiel, capítulo 3, 17, 18, 19, vocês sabem quando Deus fala ali ao profeta Ezequiel, né? Ezequiel, capítulo 3, se você estiver perto de sua Bíblia, Ezequiel capítulo 3, Deus diz assim, ó: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue requererei da tua mão. Aí diz, quando o justo se desviar, né? E o contexto? Aí eu já tenho dois argumentos para eu não calar minha voz. Primeiro, porque as pedras não vão clamar, e segundo, eu não quero que o Senhor cobre o sangue nas minhas mãos. Eu não quero, porque existe uma alma. Essa geração vai passar, e se a igreja não foi arrebatada nesses primeiros anos, todos nós passaremos, mas tem uma eternidade. E será que essa geração vai ficar politicamente correta? Será que essa geração vai deixar a impiedade dominar e não vai ter a voz profética de dizer, isso é pecado? Será que John Hus faria isso? Será que John Wesley faria isso? Será que Jonathan Edwards faria isso? Será que John Wesley faria isso? Será que Gunnar Wing faria isso? Será que Daniel Berg faria isso? Será que apóstolo Pedro faria isso? Será que João Batista faria isso? Será que Isaías faria isso? Não, porque muitos pagaram com a própria vida, mas não calaram a sua voz profética. As pedras não vão clamar em meu lugar. E segundo, o sangue da sua mão eu o requererei. O Senhor não vai requerer isso da minha mão, porque eu não posso calar a minha voz. Amém? Então o primeiro argumento é um direito de cada um. Sim, é um direito de cada um, mas nós devemos avisar ao ímpio que o seu caminho está indo à morte, e devemos avisar a sociedade, e a sociedade vai de mal a pior. Já pensou a institucionalização dessas coisas? Já pensou, irmãos? O que vai ser passado para os nossos filhos? Como é que vai estar a nossa sociedade? Né? Segundo argumento. Obrigado aqui, tá? Segundo argumento. Se a gente for falar, é um marketing para eles. A gente vai estar ajudando eles venderem mais. É um marketing, né? Se a gente falar que uma atitude tal é pecaminosa, eles vão gostar porque está fazendo propaganda. Quem diz que nós estamos preocupados
se vai vender mais, vai vender menos, ou quem disse que a gente está preocupado em se a maioria vai aceitar ou não? Quando a gente denuncia pecado, deixa eu falar uma coisa para você, quando o homem de Deus é chamado, ou a mulher de Deus é chamado para denunciar pecado, ele não tem que fazer preocupado se a maioria vai aceitar, não. Ah, se deram mal, anunciaram e mais gente aderiu. Mas a nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação, sabe qual é? É marcar posição e denunciar o pecado. É isso que não pode acabar. É só isso. É a gente fazer com que eles ouçam o que é verdade. Entendeu? Então, porém faremos anunciando que estão em pecado. É marcar posição e denunciar. Se a sociedade aderir mais a eles, só estará provando que está duplamente condenada. Só isso. Mas o que nós não podemos deixar é de falar. Entendeu? Por isso que Mateus 22:14 diz: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Mas eles precisam ouvir. Então essa questão de que, é marketing, não está preocupado com isso não. Se aderirem mais, eles só estão se condenando 2 vezes. Mas não vão ter desculpa de que não ouviram. Estão entendendo? Isso me lembra João capítulo 6, quando Jesus começou a falar as verdades do reino. No capítulo 5 ele tinha multiplicado o pão. No 60 ele falou palavras duras. Aí diz o versículo 60 que muitos por causa daquela palavra voltaram atrás. Aí Jesus Cristo lá no 66 a 68 diz: vocês também não querem ir? Ficou pouca gente. Então, a palavra de Deus e Deus não estão abalados com essa questão do quantitativo. Quem está usando no nosso meio o argumento de que é um marketing a favor, não estão entendendo nada. Nós não estamos falando preocupados com marketing, com popular, né? com maioria. Nós estamos falando para marcar posição de combate a pecado. É isso que vai valer para a eternidade. Amém? E se eles aderirem mais, estão se condenando 2 vezes. Mas a voz profética não calou. Mas o mais importante é que as pedras não clamaram. O mais importante é que da nossa mão o sangue não será cobrado. Então esse argumento do marketing também eu acho fraco. Então o primeiro argumento que diz é cada um no seu quadrado. Já falei que nós temos que avisar o ímpio, porque Deus vai cobrar. Segundo, é marketing. Nós não estamos preocupados com isso. Terceiro argumento, já estou terminando, usado, o argumento de que um erro justifica o outro. Esse eu tenho ouvido muito, infelizmente até no nosso meio. É melhor ser pai trans do que um progenitor ausente, né? O que adianta ser um pai, fala mal do pai que é trans, que não é pai, é uma mulher transexuada, ou é um homem transexuado, porque biologicamente, cromossomicamente, cientificamente não é, e ainda mais espiritualmente. É isso? Então, é o argumento de que um erro justifica o outro. É isso? Aí eu tenho ouvido isso. É melhor ser pai trans que ame, a armadilha suja que o diabo usa, do que um pai biológico que não acompanha. Não é isso? Outro diz, que adianta, né? Fala do pai trans, mas então que aponte outro erro, outros pecados, aí vai prejudicar uma empresa. Então, mas tem gente que toca empresa errada ali. E quem diz que o fato de eu denunciar o pecado, eu estou sendo a favor de outro erro? Quem disse isso? Quem disse isso? Que o fato de dizer que X é errado, eu estou dizendo que Y não é errado. Que história é essa? Então quer dizer que um erro justifica o outro? Eu ouço isso muito com aborto, né? A questão do aborto. Mas foi uma violação sexual, então tem que abortar. Sim, então vai corrigir o erro do abuso sexual matando um ser? Um erro vai justificar o outro? Onde é que a igreja vai parar com isso? Então esse é um argumento frágil. O argumento de que é melhor ser assim do que assim, não. É melhor que seja um pai como Deus estabeleceu, macho, e que seja um pai presente. Os dois estão certos. Um erro não justifica o outro. Esse argumento é muito frágil. Amém?
Por isso que a Bíblia deixa clara, lá em 1 Coríntios, eu estou citando todos esses argumentos dessa turma, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que a Bíblia não deixa ninguém de fora. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. A Bíblia deixa claro que um erro não justifica o outro. Se a Bíblia fala que um é pecado, o outro também é pecado. Então esse argumento é falho. Outro argumento errado é o argumento do boicote geral. Ou seja, se você quer boicotar uma empresa por isso, então boicote tudo, boicote os outros também. Quem disse que não nos manifestamos acerca dos outros erros também? Né? Sabemos que é pontual. O propósito é pontual. Sabemos que não vamos poder fazer isso para sempre, senão vamos ter que desligar do planeta. Mas quando marcamos uma posição pontual, quer dizer o seguinte: nós não estamos calados. É isso. Entendeu? Teve uma empresa que fez errado lá, manifestamos ali, não nos calamos. Eu não vou poder ficar boicotando a vida inteira, mas não me calei, me posicionei ali. Entendeu? Então, dizer que vai. Então desligue Facebook porque ela manifestou a bandeirinha LGBT. Não, a gente se posicionou ali, manifestou ali a posição. Entendeu? A outra empresa tal fez isso. Não, nós nos manifestamos também. Ou seja, a gente não pode calar. Estão entendendo? Então isso é um argumento fajuto que é usado. Ezequiel capítulo 2, não dá tempo de ler, mas leia em casa. Deus falou assim: eu te dei por atalaia, fale, quer ouçam, quer deixem de ouvir. O que nós não podemos fazer é deixar que as pedras clamem por nós. O que nós não podemos fazer é calar a nossa voz profética, e Deus sempre nos orientou a isso, entendeu? Então, então desliga tudo. Claro que ninguém vai desligar tudo, mas a manifestação é pontual, a manifestação é no momento para dizer: calados nós não vamos ficar. Amém? Amém. Depois lá na frente vai ter que consumir, vai ter que voltar, mas dizer o seguinte: isso que foi feito está errado. Vocês estão entendendo? O propósito é esse. Último, e eu encerro aqui, Deus nos guarde. Devemos pregar o amor. Se não somos do amor, cadê o amor? Quem diz que pregar contra o pecado não é amar? É justamente por amarmos que devemos pregar as verdades da palavra de Deus. Amém? O amor que não denuncia o pecado não é amor. Não é amor verdadeiro, é conivência. Vou repetir. O amor que não denuncia o pecado não é amor verdadeiro, é conivência. Amor verdadeiro, diz João 4,18, lança fora o medo, lança fora o temor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, em Coríntios 13, 6 e 7, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Esse é o verdadeiro amor. Deus ama tanto o homem, para que o homem não fosse condenado, Ele enviou Jesus. No versículo mais forte sobre o amor, tem condenação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, amor, não pereça, mas quer dizer, se não crer, perece. João 13 ainda diz, né, que quem crê não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Então o amor também condena. Amor verdadeiro vai denunciar pecado. Amor verdadeiro vai dizer: pecado é pecado, certo é certo, errado é errado. Isso não nos põe superior a ninguém, só nos diz que a palavra de Deus é verdade, para você e para mim, para todos nós. E a igreja não pode calar a sua voz. Que Deus levante uma geração que não deixe as pedras clamar. Que Deus levante para que não sejamos uma geração do politicamente correto, mas do biblicamente correto. Se estes se calarem, as pedras clamarão.
Ei, não deixe as pedras clamar em seu lugar. Deus chamou a igreja para ser uma voz profética. Deus abençoe a nossa pátria. Deus abençoe as nossas famílias. Deus abençoe as vidas, liberte todas as vidas, porque não há pecado que o sangue de Cristo não possa purificar, não há vidas que Deus não possa transformar em nova criatura, no modelo como Deus fez, na forma como Deus fez. Deus ama, transforma, liberta em nova criatura. Amém? O amor de Deus é maior do que todas as coisas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos encerrar então aqui a nossa live. Eu quero apenas cantar um corinho, um louvor, rapidamente aqui com vocês. E vem tanto louvor lindo. Tem um que eu já faço automaticamente, o dueto com a minha esposa, que é sobre o amor de Deus, né? Deixou o esplendor da sua glória para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, e as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Glória a Deus pelo seu amor. Difícil é cantar a capela aqui na frente de um mestre do tenor, que está aqui, o pastor Samuel Castilho, que está aqui. E com a presença de alguns obreiros que estavam na reunião, permitam-me citá-los, eles ficaram aqui com carinho. O presbítero Paulo, que estava na Assembleia, o presbítero Gustavo, o presbítero Col, o pastor Samuel Castilho, o diácono Adriano, a irmã Laís, o irmão diácono Haroldo. Amém?